Neste momento, convidamos para a abertura das atividades do dia de hoje a banda Matizes, que apresentarão as canções Lucrar Pra Quê e Oh Aleluia. Sentado no meu quarto a imaginar, pensando no que vem acontecendo, a fé negociada por alguns, dizem ser os escolhidos seus. Ah, meu Deus, não tomo parte disso não. Ah, meu Deus, me afasta de todo vendilhão. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Sentado no meu ego a imaginar, pensando no que eu quero realizar, tentando às vezes barganhar com Deus, dizendo que os meus planos são os seus. Ah, meu Deus, me livra dessa ilusão. Ah, meu Deus, enganoso é meu coração. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá. Ah, meu Deus, não tomo parte disso não. Ah, meu Deus, me afasta de todo vendilhão. Ah, meu Deus, me livra dessa ilusão. Me livra. Ah, meu Deus, enganoso é meu coração. Quem quer lucrar, no fim a sua alma perderá.
dirigir, mas a tua porção, Santo Espírito, derrama teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Nós queremos sentir mais a tua porção, Santo Espírito, derrama teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos sentir mais a tua porção, Santo Espírito, derrama o teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Nós queremos sentir mais a tua porção, Santo Espírito, derrama o teu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus, que o teu amor queremos receber. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Agradecemos a apresentação da Banda Matizes. Neste momento, para desenvolver o tema Reforma versus Bíblia, convidamos o doutor Paulo Roberto Teixeira. O doutor Paulo Roberto Teixeira terá 50 minutos, sendo 40 minutos para a palestra e 10 minutos para perguntas. Neste momento, gostaria de convidar para estar compondo a mesa o reverendo Cláudio Roberto Cardoso e o reverendo Tiago. Muito boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento. Um ano muito especial em que os cristãos na Terra celebram 500 anos da Reforma Protestante. De alguma maneira, a Reforma Protestante conseguiu congregar denominações as mais diversas e 500 anos depois se vê o progresso que esse movimento trouxe. Nós, nesta Semana da Cultura Gospel, aqui gentilmente hospedada na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, temos tido a oportunidade de ouvir experts em vários assuntos. Falamos aí sobre reforma, economia, sobre educação. Hoje teremos uma brilhante exposição também sobre a música. E nesse momento me cabe
a responsabilidade, o privilégio de compartilhar com vocês alguma coisa sobre a Bíblia e a Reforma. Alguém me falou que talvez o mais apropriado seria a Reforma e a Bíblia. Eu não creio, eu creio que a ordem é inversa, porque é da Bíblia que a Reforma brota. Assim como a vida cristã brota desse livro, que é um livro milenar, que para além das convicções e perspectivas religiosas, nos desafia a sermos melhores seres humanos nesse mundo, melhores cidadãos também. No dia de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa sobre a Reforma impressa. Eu mesmo sou um editor na Sociedade Bíblica do Brasil, trabalhando lá há quase 25 anos. E tenho essa experiência com o publicar da palavra. E se nós hoje temos Bíblias em nossas casas, como alguns de nós têm Bíblias nas suas mãos, ou mesmo nos nossos telefones inteligentes hoje, é porque lá no passado houve o desenredar da Bíblia, houve a libertação da Bíblia, que era algemada, estava em correntes, para que ela pudesse estar conosco. Um dos grandes trunfos e ganhos da Reforma protestante foi justamente o fato de dar a Bíblia às pessoas, para que todos tivessem acesso e conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu quero me focar na tradição sobre a qual eu estudei um pouco mais, que é a tradição de Martinho Lutero. Lutero, e eu proponho esse tema nesta tarde, para falar brevemente sobre um homem que foi do analfabetismo bíblico, e nós vamos explicar esse conceito. Ele sai do analfabetismo bíblico e ele passa a lutar e a colocar a Bíblia na língua do povo. É sobre isso que vamos brevemente ver hoje. Alguns antecedentes da Reforma para que possamos compreender a trajetória de Lutero. Essa frase aqui é atribuída a Johannes Gutenberg. Ele a teria dito aí em meados do século XV, e ele disse assim: quem precisa de exércitos? Deem-me 28 soldados de chumbo e eu conquistarei o mundo. Nós não estamos falando dos soldadinhos de chumbo com os quais muitos de nós brincamos na tenra infância. Nós estamos falando dos tipos móveis. Gutenberg não inventou a prensa, ele inventou os tipos móveis. Aí está uma silhueta, uma caracterização possível, mas é artística, concepção artística de Gutenberg. E ali está também na tela um dos 26 soldados de chumbo com os quais Gutenberg disse que ia conquistar o mundo. Este soldado, eu lhes apresento, é o soldado H. Junto com um soldado A, ele forma A e com um V, ave, com um I, com A, havia. O que foi a genialidade de Gutenberg? A genialidade de Gutenberg foi descobrir que para você imprimir uma página não precisava esculpir essa página toda de uma vez, que era um processo que podia durar 4 a 6 meses e ainda se falhasse uma letra na hora de esculpir ou na hora de fundir-se uma página assim, você colocava 4 ou 6 meses por água abaixo e tinha que começar de novo. Gutenberg usou um material muito maleável, usou chumbo, que se podia derreter e refazer quantas vezes se quisesse. E ele usou um caixilho muito simples, onde ele colocava as letras, evidentemente, de trás para frente. E a partir dali se formavam as placas de impressão que podiam imprimir quantas páginas se quisesse. Esta é uma réplica da prensa de Gutenberg. Vocês podem ver uma réplica muito aproximada da prensa no Museu da Bíblia, que está em Barueri, Museu da Sociedade Bíblica do Brasil e do município de Barueri. Surgem novas profissões por causa de Gutenberg. Você tem aí
o impressor, a figura do impressor, tracionando ali a prensa, e você já tem o tipógrafo, um homem que está diante de uma estante com muitas gavetinhas, separando os tipos, uma família de A, uma família de B, e assim por diante, de vários tamanhos. E você tem ali a pessoa compondo o caixilho, a página. São profissões novas, não existiam antes. Antes, a Bíblia era copiada à mão. Nós temos aqui um copista medieval, por volta aí do século XII ou XIII. Como é que eu sei isso? Porque ele está sentado num banco e ele tem uma mesa diante de si. Até o século X ou XI, muitos copistas copiavam sobre as pernas, ao estilo dos copistas egípcios, que nós vemos, de quem nós vemos algumas estátuas no Museu Egípcio do Cairo, no Museu Britânico e assim por diante. Mas esse já é um copista próximo da modernidade. Ele tem ali uma cadeira, ele tem uma mesa. Copiava-se à mão. Quanto tempo se levaria para copiar uma Bíblia à mão? Podia se levar de 3 a 6 anos. Depende da quantidade de copistas envolvidos e da destreza desse copista e disponibilidade de materiais. 3 a 6 anos para um exemplar. Imagine o custo de uma Bíblia. Há quem diga que o preço era de um carro popular no Brasil hoje, um exemplar. A Bíblia era para poucos ou para quase ninguém. Esta é uma Bíblia copiada à mão. Eu sei que ela é copiada à mão porque existem linhas guias ali em cima, nas laterais. Isso guiava o copista para que ele colocasse o texto no lugar correto. Isto também, só de olhar assim, você diz, isto foi impresso. Não, isto foi copiado à mão. Tal era a beleza e a excelência do trabalho dos copistas. Por isso mesmo, muitas pessoas criticaram Gutenberg. Disseram, mas o senhor vai trocar os copistas tão dedicados por uma máquina? E aí há um embate, para além do econômico, um embate piedoso. Porque os copistas faziam aquilo com uma vocação, eles eram monges, a maioria absoluta deles. Uma das primeiras Bíblias impressas por Gutenberg, ele imprimiu 180 Bíblias na sua primeira tiragem, e para 180 Bíblias ele leva pouco mais de um ano. E elas se esgotam antes mesmo dele dizer que elas existem. As pessoas fazem fila e ele apenas as apresenta e diz, estas já têm dono. Isso era 1456, 1458, em Mainz, na Alemanha. A Vulgata de Jerônimo, a tradução da Bíblia para o latim, foi a primeira Bíblia impressa nas oficinas de Gutenberg, com os tipos móveis. Por que a Bíblia e os outros livros? Os outros livros, na verdade, eram completamente secundários nesse período da Idade Média. É o período do teocentrismo, as pessoas valorizam a Bíblia, ou a mensagem dela, ou Deus e as coisas que ele diz como o centro do universo e da cultura, enfim, da existência. A Bíblia era o que vendia, a Bíblia era o pão quente. Por isso, Gutenberg, até por razões econômicas, escolhe imprimir primeiro a Bíblia. Ele teve razão. A primeira tiragem foi rapidamente vendida. Começa nesse momento uma disputa, chamemos de tecnológica, entre os escritórios, que são dos monges e que copiam lentamente por vocação a Bíblia, com as officine. E essas officine são as gráficas da época. As gráficas da época produzem muito mais rápido do que os monges. E se é muito mais rápido, é muito mais barato também. Esse embate vai durar um pouco mais de um século. E aí, aos poucos, a prensa de Gutenberg toma a dianteira. E pouco a pouco os copistas vão desaparecendo. Isso é natural. Lutero nasce nesse momento da história. Ele nasce em 1483, portanto uns 30 anos depois de Gutenberg e a sua invenção. Lutero nasce num mundo mecanográfico. É mecanográfico porque tem a prensa de Gutenberg.
Você já pode imprimir mais rapidamente. Mas é um mundo sem letramento, as pessoas não sabem ler. E um editor num mundo sem letramento, como é que ele faz? Né? Um escritor, ele precisa ensinar as pessoas a ler. Lutero nasce num mundo altamente religioso. Tudo tem algo de religioso ou de supersticioso. Mas é um mundo de analfabetos bíblicos. As pessoas dizem que na Bíblia estão escritas coisas que de fato ali não estão. E o fazem por ignorância. Ou seja, elas são analfabetas não apenas das letras, mas também da Bíblia. E não sabem que histórias estão contidas ali. O analfabetismo bíblico trazia às pessoas um sentimento de insegurança e de medo. Lutero, as letras e as sagradas letras. Como é que as letras entraram na vida de Lutero? Ora, a gente não sabe bem qual foi o primeiro livro que Lutero teve nas suas mãos. Talvez Lutero não tenha tido livro nenhum na tenra infância. Por quê? Um livro era muito caro e um livro era muito raro. Você não vai dar o seu carro para o seu filho sair por aí brincando. Você não tem essa irresponsabilidade. Um livro era mais ou menos como um carro naquele tempo. Era caro demais. Era inacessível demais. Era uma preciosidade para você colocar na mão de uma criança. Lutero menciona que ele teve contato com as fábulas de Esopo, né? A lebre e a tartaruga, e aquelas que terminavam com uma moral da história. Ele deve ter aprendido isso de ouvido, porque a cultura se transmitia oralmente ainda nos dias de Lutero. Fazia parte do currículo da época, a oralidade, não necessariamente a escrita. A escrita foi sendo introduzida aos poucos. Lutero aprendeu a ler cedo. Fala-se que antes dos 7 anos, numa sociedade em que primeiro você ensinava o ofício e depois, se sobrasse tempo, você ensinava a ler. O ofício do lar, o ofício da família, para a cultura de subsistência. Mas Lutero demonstrou uma habilidade muito grande para a cultura intelectual. Aprendeu a ler cedo, também tinha talento para música, vocal e instrumental. Ele tocava alaúde e ele cantava muito bem. Porque ele era tão inteligente, como nós diríamos no nosso cotidiano, o pai de Lutero, o velho Hans Luther, ele viu no filho a fonte de riqueza da família. Ele, que era um mineiro, esse Hans era um mineiro muito simples e sem cultura, falou assim: esse meu filho inteligente vai nos tornar ricos. Meu filho Martinho, você vai estudar leis, você será um advogado, você vai fazer o dinheiro, vai garantir o sustento de toda a família. Bom, Lutero obedeceu e cursou a faculdade de Direito por 1 mês. Apenas 1 mês, não mais que isso. Quando ele voltava de um feriado, ele passou por uma experiência numa tempestade, achou que ia morrer por causa de tantos raios e evocou aquela que ele aprendeu que fosse a padroeira ou a santa das tempestades. Ele evocou Santa Ana. E ele diz: valha-me, Santa Ana, se eu me salvar, eu serei um monge. Eu darei a minha vida a Deus. Ele sobrevive à tempestade. E ele vai se tornar monge no monastério, no mosteiro de Erfurt, algum tempinho depois. Nesse momento, Lutero duvidava do amor de Deus e tinha medo do inferno. Ele não conhecia um Deus bondoso, um Deus acessível, um Deus que pudesse ter misericórdia por ele. Era um Deus praticamente vilão, que lhe cobrava a santidade, e ele não tinha isso para oferecer. Mas talvez se ele fosse para o mosteiro, essa é a lógica de Lutero e de muita gente da sua época, ele vai para o mosteiro. Lá ele vai fazer jejuns, vai se mortificar, vai se martirizar, e isso vai catapultá-lo para o céu. Essa é a lógica daquele tempo. Quando ele está lá no mosteiro, em Erfurt, o seu superior, que é Johann von Staupitz, ordena que ele seja professor de Bíblia. Lutero, eu vejo você muito inquieto, muito ansioso, muito triste.
vá ser professor de Bíblia. Como é que Lutero reage a isso? Lutero diz, será minha morte. Será minha morte. Ele tinha medo de Deus. E aproximar-se do livro de Deus, então, como é que podia ser isso? Mas ele vai ser, no fim, ele é convencido. E vai ser professor de Bíblia na recém-fundada Universidade de Wittenberg. É uma universidade aberta ao novo, a ideias novas. É uma universidade fundada no Renascimento. E o Renascimento está aberto a novas ideias. Isso contribui muito para a reforma. Lutero comenta que não havia pego uma Bíblia ou visto uma Bíblia até os seus 20 anos. Nós já nascemos com uma Bíblia no berço hoje, mas naquele tempo, ver uma Bíblia era raro. Elas estavam algemadas, acorrentadas, às vezes no porão de um mosteiro, de uma biblioteca. Imaginem, Lutero foi instrumento de Deus para fazer o que fez e até os 20 anos não conhecia a Bíblia. Na Bíblia, Lutero descobre versículos como Romanos 1,17. E ali, em Romanos 1,17, existe o termo Iustitia Dei, a justiça de Deus. Que na concepção de Lutero, até aquele momento, a justiça é o que Deus cobra dele, requer dele, exige dele, que ele seja justo, que ele seja perfeito, que ele seja santo. Ele não conseguia. A partir do estudo de Gálatas e de Romanos, Lutero chega à conclusão de que a justiça de Deus não é algo que Deus exige de mim, mas é algo que ele me dá em Jesus Cristo. E por isso, ao encontrar a graça de Deus, em 31 de outubro de 1517, 500 anos e um pouquinho mais atrás, ele divulga 95 teses, notem, escritas à mão. Ele pega um papel, escreve à mão. Papel, pergaminho, tá? Pele de animal, escreve à mão e, segundo a tradição, ele crava essas 95 teses lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Qual é o conteúdo das 95 teses? É um chamado aos eruditos, aos bispos, por isso ele escreve em latim, não escreve na língua alemã, as pessoas nem saberiam ler isso, mas escreve em latim. É um chamado para que as pessoas eruditas, aquelas a quem cabia a responsabilidade de guiar o povo e esclarecer o povo, ele dizia, venham conversar comigo sobre as indulgências. Indulgências eram pequenos diplomas de perdão, que se vendiam para, entre outras coisas, custear a reforma, a ampliação, a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Isso se fazia por toda a Europa, especialmente na Alemanha se fazia isso. E as teses foram colocadas na porta da igreja e aquilo foi de boca em boca. E a notícia chegou ao bispo de Mainz. O bispo de Mainz é o prelado, é o responsável pela igreja na Alemanha. O bispo não gostou, mandou Lutero se calar. A porta das teses está aí com o meu pequeno, que já não é tão pequeno, está ali ele, o Natan, em Wittenberg. Numa porta ao lado, acima, existe esse belo quadro, com o Lutero ajoelhado diante da cruz, e Cristo crucificado. Ele tem uma Bíblia aberta nas suas mãos. Do outro lado está Felipe Melanchthon, um dos seus amigos que mais o sustentou e o animou na obra da Reforma Protestante. É um símbolo bem interessante da Reforma. Cristo ao centro. Cristo é o importante, não nós. Nós servimos a Ele. E aqui estão duas páginas das 95 teses de Lutero. Só que notem, eu mencionei que Lutero as escreveu à mão, pois poucos dias depois, não temos certeza de como isso aconteceu, as teses começaram a ser divulgadas de maneira tipográfica, tipografada.
Ao que tudo indica, um impressor ou mais de um montaram as teses nas suas oficinas tipográficas e começaram a divulgar o assunto. Como estavam escritas em latim, em poucas semanas alcançam 6 países na Europa. E os 6 países os seus eruditos começam a pensar, o que é isso? Um homem com ideias novas, um homem afrontando o status quo. Vamos ver isso com atenção. Os impressores começam a divulgar, não propriamente Lutero. Os impressores descobriram Lutero. As teses são disseminadas à exaustão pelas oficinas tipográficas e cruzam fronteiras. Os impressores, então, começam a buscar Lutero por mais escritos, se possível em língua alemã, que talvez arrebanhassem novos leitores. E Lutero diz para os impressores, eu vou publicar em alemão, ninguém sabe ler. Que língua é essa? Cada cidade fala uma língua, ninguém se entende. Mas Lutero vê aí uma possibilidade, e parece que os impressores o inspiraram a isso, para que ele começasse a, de certa maneira, inventar uma língua alemã, ou inventar uma língua que pudesse ser lida por todos. Ele vai fazer isso e vai conseguir através da tradução da Bíblia. Até os alunos de Lutero são contratados, entre aspas, para repassarem anotações de aulas e sermões. Então, você teve na aula do professor Lutero, Steve, o que ele falou hoje? E os impressores começam a publicar isso. Lutero, em princípio, fica muito bravo e diz assim, mas como é que eles publicam sem eu revisar? Se o senhor nos ajudar. E há uma aliança, uma amizade entre os impressores e Lutero nesse momento. E é claro, ele também começa a fazer algum dinheiro para isso, para as obras dele, para as obras da universidade, da reforma e assim por diante. Lutero se depara com o poder formidável da invenção de Gutenberg. Por isso eu mencionei Gutenberg no começo. Eu acho que existiu ali uma certa plenitude do tempo. A reforma não teria tido o impacto que teve se não houvesse a impressão como inventada por Gutenberg. Lutero já escrevia antes, para consumo pessoal, mas após 1517, após outubro, portanto, ele começa a escrever para publicar. Entre 1517 e 1520, Lutero produziu 22 livros, alcançando mais de 300.000 exemplares. Isso seria impossível no tempo dos copistas. Levaria séculos para se alcançar esse número. Mas como a prensa de Gutenberg já existia, a impressão era ágil. Não era fácil editar ou publicar Lutero. Além de uma caligrafia instável, para não dizer cheia de garranchos, Lutero misturava latim, grego, hebraico e dialetos alemães. Ele escrevia conforme a frase lhe vinha à cabeça, da maneira mais fácil possível. Se ele aprendeu aquilo em latim, ele colocava latim no texto. Se era um texto hebraico do qual ele se lembrava, ele escrevia hebraico. E assim ele ia mesclando tudo. O editor precisava ser um editor qualificado em teologia e teologia bíblica, senão ele não publicava Lutero. Era osso duro publicar Lutero, mas compensava. Por quê? Porque Lutero tinha coragem. Coragem de registrar o novo, as coisas novas. E o novo era aquilo que vendia. Porque o novo encantava os humanistas, como Erasmo de Roterdã e outros, desafiava os teólogos e chacoalhava o status quo. Era isso, e a reforma estava começando por aí. Mas o novo de Lutero ainda precisava chegar ao simples. Lembremos, as teses foram escritas em latim, ele só dialogou com a nata dos eruditos, com aqueles que tiveram oportunidade de estudar. As pessoas simples não sabiam nada disso e sofriam ainda com aquele medo que assolava a alma de Lutero, porque Deus é justo e Deus vai cobrar de mim que eu seja santo, eu não vou conseguir. Mas daí Lutero descobre, eu posso ser aceito por Deus pela minha fé em Jesus Cristo. Aqui estão 2 páginas da Bíblia que Lutero ganhou para ser professor, em Wittenberg. Estas anotações marginais são de Lutero, e você vê aí
não dá para ver tão de perto, né? Talvez aqui na exposição nós tenhamos isso de maneira mais clara, mas o que está escrito aí mescla vários idiomas. Isso vai gerar na tradução de Lutero depois algumas notas que ele acrescentou desde a sua primeira tradução, para facilitar a compreensão da Bíblia. Lutero e o seu testamento literário. Qual é o testamento literário de Lutero? Essa frase resume: o que fazer quando se é condenado à prisão e à morte por quem aprisiona e ignora a Bíblia? Esconda-se, traduza a Bíblia. Lutero, de fato, ele foi, por uma circunstância, de certa maneira, aprisionado. Foi uma autorreclusão. Ele foi condenado em Worms e ele se escondeu com a ajuda de alguns amigos num castelo de Wartburg, e ali ele iniciou a tradução do Novo Testamento em dezembro de 1521. Dezembro de 1521, inverno, em Eisenach, no centro da Alemanha, extremamente frio. Nada convida você a sair do seu quarto. Você fica lá. E Lutero aproveitou para traduzir a Bíblia, o Novo Testamento. Está aí o castelo do Wartburgo, todo renovado, completamente reformado, muito bonito de se visitar. E a obra da reforma, que começou com aquelas teses, ela se consolida pela tradução do Novo Testamento nesta pequena sala. Uma sala muito simples, chão batido, a sala de um cavaleiro, alguém que cuida de cavalos, naquele castelo. Ele tem o conforto de um aquecedor de porcelana num dos cantos, uma mesa e uma cadeira, e um Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Muita gente diz, Lutero traduziu do latim. Não, ele tinha o latim de memória, é verdade, mas ele traduziu a partir da edição do Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã de 1516. Esse testamento tinha sido lançado 5 anos antes de Lutero começar a sua tradução. Ele tinha uma cópia. E essa cópia tipográfica o ajudou e ele fez a tradução do Novo Testamento. A reforma começa num lugar muito simples, extremamente humilde. Isso já nos dá uma lição para os dias de hoje. A Bíblia, no todo ou em parte, já tinha sido traduzida em alemão ou em dialetos alemães. Mas eram edições únicas, guardadas em castelos, guardadas em igrejas. Era muito difícil você entender. O texto base normalmente era o latim, não era o grego nem o hebraico. O grego e o hebraico, aliás, são redescobertos no tempo do Renascimento. E Lutero se aproveita disso. O uso destas Bíblias era por uma elite ou nobreza local. Para que a Bíblia chegasse ao povo, Lutero aí sim quis colocá-la na língua do povo. A partir de uma edição de Erasmo de Roterdã, Lutero pôs-se a traduzir para a língua alemã. Em 11 semanas, Lutero concluiu o rascunho do Novo Testamento. Há pessoas que dizem, em 11 semanas Lutero traduziu o Novo Testamento. Sim, mas era uma tradução que precisava ser revisada e lapidada, como ela foi durante muitos anos. O Novo Testamento em alemão foi publicado em setembro de 1522. Lembremos, ele inicia a tradução em dezembro de 21. 9 meses depois, ou um pouquinho mais que isso, uma gestação, nasce o Novo Testamento em alemão. Era uma edição primorosa, ilustrada com xilogravuras de Hans Schautlein e outros. Por que ele coloca gravuras? Diz lá no prefácio, para cativar pequenos e grandes para ouvirem a voz do bom pastor. Ele não quer simplesmente que a Bíblia chegue ao povo. Um dos versículos preferidos de Lutero é aquele, deixem que as crianças venham a mim. Ele sabia que é de pequeno que a gente aprende a palavra de Deus, por isso ele coloca ilustrações. Ilustrações como essas, do Hans Schautlein. Isso aqui é o início do Johannes Offenbarung, isso é o Apocalipse de João. E aqui está o Jesus transfigurado na visão de João lá na ilha de Patmos, de Apocalipse 1. Você vê aí um Jesus, a espada sai do peito, raios e tudo mais. Por que essa ilustração, aliás, hoje seria inadequada para famílias ou para crianças? Nós mesmos nos assustamos, mas naquele tempo é tudo de bom.
E Lutero pede para o ilustrador esconder algumas palavras no meio da ilustração. Ali no meio da ilustração você tem a palavra Gott. Gott é Deus. Para que a pessoa não sabia ler o texto, hein? Lembremos, ele está numa pátria, numa nação de iletrados. O que é isso aqui na ilustração? Isto é Gott. O que é Gott? Deus. Você escreve Deus assim. Para que a pessoa começasse, a partir das ilustrações, os pequenos e os grandes, a se interessar por ler o texto. Um Novo Testamento custava o equivalente ao salário pago a uma pessoa simples por uma semana de trabalho. Pegava-se o salário de um empregado simples, uma semana compravam um Novo Testamento. Não era gratuito. E as pessoas trabalhavam por isso. Mas era justo, era honesto, e elas valorizavam. O curioso é que numa nação de analfabetos, olha o que aconteceu. Ele vendeu 5.000 exemplares em 2 meses. Era gente que sabia ler? Não, era gente que queria aprender. Não só a ler, mas queria aprender a palavra de Deus. Como hoje acontece na nossa sociedade, há gente que aprende a ler para ler a Bíblia. E a gente que lê a Bíblia e aprende a ler. Mais 100.000 exemplares durante a vida de Lutero. Esse é só o Novo Testamento. A aceitação do Novo Testamento foi tão grande que alguns humanistas começavam a reclamar de Lutero. E esse Johann Kochlois, ele reclamou assim, é um inimigo de Lutero, não entendia por que razão se daria a Bíblia ao povo, e assim ele disse, o Novo Testamento de Lutero foi tão multiplicado e esparramado pelos impressores, notemos, os impressores, que mesmo alfaiates e sapateiros, sim mesmo mulheres ignorantes que aceitaram esse novo evangelho luterano, que conseguem ler um pouco de alemão, o estudam com a maior avidez como fonte de toda a verdade. Alguns o memorizam e carregam consigo o costume de levar a Bíblia à igreja. Acabou de nascer aqui. E aí o Schottlein, ele continua, o Kochlois, ele continua dizendo, dentro de poucos meses, essa gente se julga tão preparada que não se sente envergonhada de discutir sobre a fé e o evangelho, não apenas com leigos católicos, mas até mesmo com sacerdotes e monges e doutores em teologia. Era a gente no começo da sua fé, descobrindo a palavra de Deus, precisando da direção dos pastores, mas era gente que se motivava pela leitura do Novo Testamento. Um dos objetivos da reforma começava a se cumprir, o livre acesso à palavra de Deus. No outro momento, Lutero escreveu isso aqui, é preciso dar mais crédito a um simples leigo que tem as Escrituras, isso é, a Bíblia, em suas mãos, do que a um papa ou cardeal que estão sem elas. É um quadro daquela época. Hoje, com muita felicidade, eu vejo a Igreja Católica engajada em mais e mais ler e ensinar a Bíblia. O que de fato reforma uma igreja, as igrejas protestantes, por exemplo, ou uma sociedade, é a leitura da Bíblia. Por que as pessoas se identificaram tanto com o Novo Testamento de Lutero? Lutero queria que as Escrituras soassem do jeito que os alemães falassem. Quando ele traduziu o Antigo Testamento, ele registrou essa frase aqui, traduzir adequadamente é exprimir o sentido de uma língua estrangeira no seu próprio idioma. Eu procuro traduzir como as pessoas falam no mercado, ou na praça, ou no açougue. Ao traduzir Moisés, eu o torno tão alemão que ninguém suspeitaria que ele foi judeu um dia. É o jeito dele traduzir. Não pode parecer tradução, tem que parecer Jesus falando como se ele tivesse nascido ali na Alemanha. E ele escreveu o primeiro tratado sistemático sobre como é que se traduz. Sobre tradução, não serve só para a Bíblia, serve para qualquer coisa. Esse é o primeiro tratado da história sobre tradução. Foi numa carta aberta sobre tradução em Coburg. E aí vários princípios que ele coloca. O tradutor deve aprender a natureza da língua para a qual traduz, o tradutor deve verificar com a pessoa, como a pessoa comum usa a língua. Não traduza para o doutor, traduza para a pessoa simples. Se o simples entender, o doutor também entende, ao contrário não acontece. O tradutor deve ter o cuidado de evitar traduções literais inadequadas. Cuidado com as expressões idiomáticas, é isso que ele está dizendo. A tradução literal pode ser a solução em alguns casos. O tradutor deve dominar muitas palavras para que possa escolher a que fica melhor. O tradutor deve determinar o sentido de um texto no contexto.
é justo e necessário expressar o sentido da maneira mais clara e plena. Ele está preocupado com o leitor. Ele não quer ser fiel somente à palavra, ele quer ser fiel ao leitor, ao ouvinte. Ele precisa entender. Jesus, Moisés, Davi precisam ser entendidos. No fim, você entende o próprio Deus. Lutero submeteu a tradução do Novo Testamento a vários amigos. Eles tinham um apelido de Sinédrio. A tradução do Antigo Testamento levou 12 anos. Em vários momentos ele diz que ele entendia mais de grego, mas ele era de fato professor de hebraico. Lutero se esforçou por compreender as coisas de tal maneira que quando ele estava traduzindo Levítico, e você sabe que o conteúdo de Levítico é desafiador, mesmo para nós lermos. Para um açougueiro talvez não, e aí ele pensou, vou perguntar para o açougueiro como é que ele chama essa parte, aquela parte. E aí ele, ao traduzir Levítico, pediu para o açougueiro da cidade abrir uma ovelha para que ele estudasse as partes do animal. Senhor açougueiro, como é que o senhor chama isso? Como é que o senhor chama isso? Para que pudesse ser compreensível a sua tradução. Uma frase lapidar de Lutero, e por aqui eu já vou terminando. Se Deus quisesse que eu morresse pensando ser um sujeito inteligente, Ele não me teria dado o trabalho de traduzir a Bíblia. As pessoas que traduzem a Bíblia, sejam da Sociedade Bíblica do Brasil, das Sociedades Bíblicas Unidas, de outras agências bíblicas, ou mesmo pessoas que se dignam a traduzir o texto sagrado, sempre tem essa sensação. Nós somos extremamente incapazes, é um trabalho gigantesco demais. E nós precisamos daquilo que Lutero descobriu no seu tempo, que foi a graça de Deus. Apenas com essa graça é possível levar essa obra adiante. No mundo de hoje, ainda se falam aí 6.700 línguas, 6.700 línguas. Bíblias completas nestas 6.700 línguas, há pouco mais de 500. Olha o tamanho da obra que tem pela frente. O trabalho de dar a Bíblia, no entanto, na mão do povo é um trabalho muito digno, extremamente complexo e extremamente enriquecedor. Porque quando a Bíblia chega às mãos do povo, como Lutero semeou ali na Reforma, você está combatendo o analfabetismo bíblico. E ao combater o analfabetismo bíblico, você está combatendo a raiz da crise de valores que nós vivemos hoje nos nossos dias, por exemplo. Uma raiz de valores que ataca família, ataca a educação, ataca a paz entre as pessoas, porque lá na raiz da Bíblia estão valores eternos, para mais do que a religião. Valores culturais, valores que nos humanizam e que nos colocam em contato com a palavra eterna de Deus. Era isso que eu tinha para repartir com vocês nesta tarde. Agradeço muito a oportunidade, em especial esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por nos hospedar nesse evento. Deus os abençoe. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Paulo Roberto Teixeira a sua participação.